Olá, seja bem-vindo ao Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Confira os destaques de hoje. Aplicativo desenvolvido pelo Instituto do Jogador Vinícius Júnior auxilia no aprendizado de milhares de crianças brasileiras em escolas públicas. Remédio utilizado para tratamento de insônia tem preocupado profissionais da saúde devido ao uso indiscriminado no Brasil. Pesquisa mostrou que realmente existe um viés racial na aplicação das leis ao comprovar que a maioria dos presos por tráfico de drogas em rondas policiais são os negros. Acostumado a brilhar com as camisas do Real Madrid e da seleção brasileira, Vinícius Júnior também marca golaços fora de campo. Um aplicativo desenvolvido pelo Instituto do Jogador auxilia no aprendizado de milhares de crianças em escolas públicas do Brasil. O avatar inspirado em Vinícius Júnior aponta para o céu e comemora os golaços marcados por Ana Clara e Yuri, estudantes do ensino fundamental de uma escola pública em São Gonçalo, cidade natal do atacante brasileiro que defende o Real Madrid. As duas crianças acertaram uma pergunta no aplicativo Base, criado pelo Instituto Vini Júnior para melhorar o aprendizado na rede pública de educação no Brasil através do futebol e da tecnologia. O trabalho do astro da seleção brasileira, que também é voltado para o combate ao racismo, foi reconhecido internacionalmente, inclusive pela Organização das Nações Unidas. Sem a pretensão de substituir professores ou a escola tradicional, o aplicativo foi desenvolvido como uma ferramenta para auxiliar os educadores e conta com cerca de 2.000 perguntas sobre disciplinas como matemática, português e ciências. Que hoje, dentro do nosso projeto, dentro do Instituto, a gente trabalha com educação pública e com o esporte como linguagem, né? O futebol como grande linguagem, grande ferramenta, né? Dentro da educação e, obviamente, também trabalhamos com tecnologia. Eu acho que esse aplicativo pode, sim, ajudar as crianças a aprender muito mais. Assim como a gente aprende na sala de aula, a gente pode aprender aqui. Tudo que a gente aprende na aula, a gente coloca em prática no aplicativo do Instituto Vini Júnior. Matemática, português, algumas contas que às vezes é muito difícil e acaba aqui sendo fácil, como um jogo. Pelo investimento na educação, Vinícius Júnior foi nomeado embaixador da boa vontade da Unesco em fevereiro deste ano, sendo somente o segundo jogador brasileiro a receber esta homenagem depois de Pelé. O atacante revelado pelo Flamengo também ganhou, em outubro do ano passado, o Prêmio Sócrates, uma distinção entregue durante a cerimônia da Bola de Ouro a jogadores comprometidos com ações de mudança social. Todo o processo de racismo que o Vinícius Júnior tem sofrido, né, sofreu e continua sofrendo, né, serve de combustível para a gente lutar mais contra o racismo, entendeu? E para as crianças também visualizarem que, assim, ele não deixou a bola cair, não abaixou a cabeça e que o caminho é esse, a gente lutar e resistir mesmo contra o racismo. Lançado em 2021, o aplicativo Base já beneficiou 4.500 estudantes e 500 professores de 10 escolas públicas em 4 estados brasileiros. Até o final de 2024, espera-se que chegue a 30 centros de ensino, a maioria de alunos com recursos econômicos limitados. Todo dia é lançado um livro novo no mundo e quase sempre nas duas versões, impressa ou digital. Mas na hora de escolher, não basta pensar apenas em qual é o melhor para ler ou manusear. Qualquer que seja a obra, vai provocar um custo ao planeta e não dá para calcular com exatidão qual será o capítulo final desta história. O número de títulos disponíveis é grande, são quase 30 milhões. Mas tudo isso vai muito além de quantidade. Ele é transformado em conhecimento e histórias que ajudam a humanidade a evoluir. Por outro lado, a produção dos livros também acabou com inúmeras árvores de florestas. Elas são as principais responsáveis por dar continuidade à vida selvagem, produzir oxigênio e ajudar a armazenar o carbono que, quando liberado, causa diversas mudanças climáticas. Mas as inovações de fabricação trabalham para evoluir e diminuir esses níveis gerados pela produção de livros impressos. O impacto é gigantesco, principalmente quando os 2 bilhões de livros físicos vendidos todos os anos no mundo são levados em conta. Isso representa mais de 700 mil toneladas de dióxido de carbono,
Logo, nós acreditamos que os livros digitais são a melhor opção. O benefício ambiental é imediato. Um equipamento de leitura eletrônico é capaz de armazenar milhares de livros. Isso sem gastar papel, além de evitar gastos de energia no processamento da madeira para a fabricação de papel. Mas os equipamentos eletrônicos de leituras também possuem seu lado ruim. Sua produção é um processo de alto consumo de água e de energia. A bateria pode exigir a extração de metais e minerais que são considerados raros. Os aparelhos também são compostos por plástico, que é um material produzido a partir de combustíveis fósseis. Além disso, os eleitores utilizam a eletricidade para recarregar o aparelho durante toda a vida útil do equipamento. A popularidade dos impressos continua sendo maior. Mas se eles forem substituídos por livros digitais e seguir uma regra específica, ainda é possível preservar o meio ambiente. Se durante toda a vida do equipamento você conseguir ler ao menos 15 livros, já estará preservando o meio ambiente. Mas se não seguir essa quantidade, não seria suficiente para poupar as emissões. Se você tiver o costume de ler pouco, compre um livro físico, mas um que você realmente goste. E após terminar a leitura, faça sua reciclagem. Assim, nosso planeta vai te agradecer. As imagens manipuladas com os recursos da inteligência artificial causam uma certa apreensão na maioria dos seres humanos. Afinal, está acabando a fase de apenas olhar para um espelho. Dá para mudar tudo. O problema é saber o que foi alterado e com qual intenção. Por enquanto, não faltam surpresas. Detalhes não tão pequenos de Kate Middleton e seus filhos numa foto publicada nas redes sociais mantém no ar uma série de dúvidas e questionamentos a respeito da manipulação de imagens. Afinal, por que a princesa de Gales exagerou na edição digital da primeira imagem publicada por ela nas redes sociais, desde que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro, quando ficou 2 semanas internada? A pergunta segue sem resposta, mas dá impulso para o aprimoramento de recursos tecnológicos que devem se tornar cada vez mais acessíveis nos próximos anos. Em um mundo em que as imagens podem ser alteradas digitalmente com apenas alguns cliques e até mesmo do zero por meio da inteligência artificial, está cada vez mais difícil confiar no que os nossos olhos veem. As técnicas usadas para manipular as imagens são tão sofisticadas que entramos na era dos fakes hiperrealistas. Tais imagens podem levar à propagação da desinformação e podem até influenciar a opinião pública em eventos importantes, como, por exemplo, as eleições. Mas será que há algo que a gente possa fazer para identificar se a imagem foi alterada ou gerada por inteligência artificial? Sim, segundo especialistas, uma imagem alterada pode ser percebida por meio da diferença na densidade de pixels. Afinal, sempre que há uma alteração, ocorre uma modificação na imagem. Com isso, ela raramente manterá sua densidade. A iluminação anormal também costuma ser um indício de que a foto foi alterada. Atualmente, a inteligência artificial deixa a desejar no processamento de mãos e orelhas, alterando, por exemplo, suas formas, proporções e até mesmo o número de dedos. Empresas de tecnologia como o Google lançaram recentemente ferramentas para verificar se essas imagens podem ser por inteligência artificial ou não. A ciência conseguiu descobrir alguns hábitos de pessoas que têm um QI acima da média, que podem oferecer pistas sobre as peculiaridades do comportamento de pessoas com mentes brilhantes. Primeira mania compartilhada por algumas pessoas inteligentes: roer as unhas. Mesmo considerado como um sinal de nervosismo ou ansiedade, um estudo de 2015 sugere que indivíduos com essa mania podem ser mais propensos a serem perfeccionistas. Roer as unhas pode ser uma forma de autoestimulação e concentração, proporcionando um alívio mental e ajudando a estimular a criatividade. Embora seja importante encontrar maneiras saudáveis de lidar com o estresse, esse hábito aparentemente insignificante
pode ser um traço comum em pessoas intelectuais. Segunda mania: ouvir música. Associada a diversos benefícios cognitivos, como a melhoria da memória, concentração e criatividade, especialmente o gênero instrumental, um estudo de 2019 descobriu que pessoas mais inteligentes tendem a preferir músicas sem letras. Pesquisadores da Universidade Oxford Brookes realizaram um levantamento com 467 estudantes croatas do ensino médio, avaliando seu QI, gênero musical preferido e como eles usam a música. O resultado mostrou que os alunos com maior pontuação de inteligência tinham uma inclinação para gêneros musicais instrumentais, como Big Band, música clássica e eletrônica ambiente. Além disso, aqueles que ouviam música de forma mais cognitiva, ou seja, apreciando a composição e técnica, também preferiam música instrumental. No entanto, os pesquisadores enfatizam que essa habilidade é apenas um fator entre muitos que influenciam as preferências musicais. Outros aspectos, como traços de personalidade, gênero, idade, nível educacional e renda familiar, também desempenham um papel importante. E a terceira e última mania: falar sozinho. Pode parecer estranho, mas na verdade isso pode ser um sinal de habilidades de pensamento, memória e percepção mais avançadas. Isso é o que afirma um estudo realizado pelas universidades de Wisconsin e Pensilvânia. A pesquisa de 2012 mostrou que quando os participantes foram instruídos a lembrar e encontrar objetos, eles tiveram mais sucesso ao vocalizar em voz alta os nomes desses objetos, o que significa que, ao falar os nomes em voz alta, as propriedades visuais relacionadas a esses objetos em nosso cérebro são ativadas, o que nos ajuda a encontrá-los mais facilmente. Desse modo, a linguagem não é apenas uma forma de comunicação, mas também pode melhorar nossa percepção e pensamento. E você, tem algumas dessas manias? A maioria dos presos por tráfico de drogas em rondas policiais são os negros. Essas abordagens costumam acontecer com base num comportamento suspeito do acusado. O problema é que os brancos quase não são parados, enquanto os negros acabam sendo os principais alvos das autoridades. A análise publicada por meio de nota pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostrou que realmente existe um viés racial na aplicação das leis. Mas antes disso, eles analisaram o perfil dos réus processados por tráfico de drogas nos tribunais de justiça. Foram levadas em conta mais de 40 mil ações. Entre os processados, mais de 70% eram homens de até 30 anos de idade e com baixa escolaridade. E os jovens negros correspondiam à metade dos réus. Apenas um indicativo de como a criminalização por tráfico cai sobre essa parcela da população. Daqueles que são acusados, quase metade são negros, enquanto apenas 20% são brancos. Justamente por isso, a pesquisa afirma que os crimes da lei de drogas são responsáveis por processar e prender pessoas negras em grande escala. Agora, se considerar os presos em flagrante que saíram de patrulhamentos da polícia com base em comportamento, 50% são negros. Ou seja, as pessoas negras possuem mais chances de serem abordadas na rua do que as pessoas brancas. Fato que pode ser comprovado quando são analisadas as prisões que acontecem baseadas numa investigação e não apenas por abordagens. Quando isso acontece, a proporção entre negros e brancos é praticamente igual, algo que também pode ser visto quando eles buscam o acusado em casa com mandado judicial. Isso tudo levou à conclusão de que os negros possuem mais chances de serem criminalizados, enquanto os brancos carregam uma espécie de proteção. Tudo isso apenas pela cor de sua pele. Justamente por isso, alguns especialistas da área defendem estabelecer um parâmetro para diferenciar os usuários de traficantes. Assim, a lei poderá ser aplicada com mais racionalidade e menos preconceito. Um remédio utilizado para tratamento de insônia, chamado Zolpidem,
tem preocupado profissionais da medicina devido ao uso indiscriminado no Brasil, até como droga recreativa. Só em 2020, foram mais de 8 milhões de caixas comercializadas desse medicamento nas farmácias do Brasil. Conhecido desde a década de 80 na Europa, o Zolpidem é hoje o medicamento mais receitado para o tratamento da insônia em todo o mundo. A facilidade de se adquirir a receita e a popularização do medicamento na internet ajudam a explicar o vício do hipnótico. Atualmente é possível encontrar em redes sociais relatos de compras inesperadas, conversas de madrugada e principalmente o compartilhamento de atitudes impulsivas quanto ao uso do Zolpidem. Médicos demonstram preocupação quanto ao uso inadequado e efeitos colaterais, além de quadro de dependência. Apesar do crescimento comprovado, a epidemia não é um termo endossado pelo Ministério da Saúde, que reconhece o uso excessivo e inadequado do remédio como uma questão de saúde pública, devido a seus efeitos prejudiciais a curto, médio e longo prazo. Dados da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre 2011 e 2018, a venda do Zolpidem cresceu 560% no Brasil. Apenas em 2020, foram comercializadas mais de 8 milhões de caixas desses medicamentos na farmácia brasileira. O Zolpidem é um medicamento que atua no sistema nervoso central e possui propriedades sedativas, relaxantes e ansiolíticas. Contudo, é importante o uso racional desse remédio na dose certa e por tempo adequado, receitado por um médico psiquiatra ou neurologista. Uma decisão da Justiça Federal mudou as regras para o uso de anestesia em consultórios odontológicos. O Brasil tem hoje mais de 400 mil dentistas que terão de se adaptar às mudanças. Cirurgião dentista há mais de 40 anos, o Dr. Sérgio Kignel explica que utiliza anestesia local na maior parte dos procedimentos realizados por ele. É aquela anestesia tradicional, que existe há mais de um século. Quando a gente faz restaurações, faz cirurgias de incluso, faz extrações normais, faz até implantes. 95% dos procedimentos que necessitam de anestesia normal. O especialista diz que em alguns casos se faz necessário também o uso do óxido nitroso, conhecido como gás hilariante. O óxido nitroso não serve para anestesia, não serve para tirar dor, ele serve para relaxar o paciente, para que o paciente fique mais confortável ao longo da cirurgia, que vai precisar da anestesia normal. Até aí, nada muda. A novidade nos consultórios odontológicos diz respeito apenas aos fármacos de uso controlado, como os opioides. A ação movida pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia alega que dentistas não são preparados para utilizar essas substâncias. Então, esses procedimentos realizados com essas substâncias, todas as regras relativas a procedimento, a segurança do paciente, tudo isso feita pelo Conselho Federal de Medicina deverá ser seguida pelos profissionais de odontologia. A decisão da Justiça Federal determina que o dentista não poderá mais atender o paciente e, ao mesmo tempo, aplicar anestesia com opioides. Nesse caso, é preciso ter um profissional específico para a aplicação de anestesias. E esse profissional terá de seguir as regras do CFM, o Conselho Federal de Medicina. Nessa situação, a clínica precisará ter uma sala para recuperação pós-anestésica. Uma alternativa às mudanças é o procedimento já realizado pelo Dr. Sérgio Kignel. Quando a gente pega pacientes, casos cirúrgicos muito mais complicados, ou pacientes muito mais estressados, ou pacientes com síndrome do pânico, ou algum probleminha maior, na minha clínica, agora é muito pessoal, eu prefiro levar para o centro cirúrgico no hospital. Porque a gente acha que o óxido nitroso não vai ser suficiente, que o benzodiazepínico não vai ser suficiente, que a anestesia não vai ser suficiente. Eu prefiro levar para o centro cirúrgico, junto com o meu anestesista, que é o profissional responsável por isso, logicamente, a gente leva para o centro cirúrgico e faz o que precisa fazer.
é a exceção. Mas diferente do método usado pelo Dr. Sérgio, segundo o advogado que representa a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, nos últimos anos houve grande aumento da aplicação de anestesias com fármacos de uso controlado dentro dos consultórios odontológicos, o que, de acordo com ele, representa riscos à vida dos pacientes. Ou seja, o Conselho Federal de Odontologia não determinou, não editou, não publicou nenhuma regra de como fazer isso com segurança. Então, por isso que tomamos essa atitude de buscar essa segurança para o paciente. Por meio de nota, o Conselho Federal de Odontologia informou que só irá se manifestar nos autos do processo em questão, conduzindo uma análise técnica aprofundada para garantir os direitos dos cirurgiões dentistas e, ao mesmo tempo, assegurar o estrito cumprimento da decisão liminar já proferida. Disse ainda que está empenhado em continuar promovendo a atualização e aprimoramento das diretrizes éticas e técnicas que norteiem os profissionais da odontologia para garantir a segurança dos pacientes. Os primeiros sinais de diabetes podem aparecer na boca. Essa doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina atinge mais de 16 milhões e meio de brasileiros. E segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil é o 5º país com a maior incidência de diabetes no mundo. Por isso, é de extrema importância conhecer os fatores de risco e sintomas da doença. A diabetes afeta o controle da glicemia no organismo, que reflete na circulação sanguínea e diminui o fluxo salivar. Isso resulta em uma boca mais seca e alterações no pH da saliva, perdendo assim o seu efeito protetor. Como consequência, a cavidade bucal fica mais propensa a infecções como periodontite, além de uma maior suscetibilidade à ação do vírus do herpes e da candidíase. No início, a diabetes pode não apresentar sintomas óbvios, mas alguns sinais se manifestam na boca e merecem a sua atenção, como boca seca. A secura da boca ou xerostomia é uma consequência da menor produção de saliva em resposta ao aumento dos níveis de açúcar no sangue. Gengiva vermelha e sensível. O aumento da taxa de açúcar no sangue facilita a proliferação de bactérias na boca. O aumento da taxa de açúcar no sangue facilita a proliferação de bactérias na boca, o que pode resultar em gengivas avermelhadas, sensíveis e doloridas, podendo até sangrar durante a escovação. Perda de dentes. Dentes podem ser perdidos com mais facilidade devido à maior propensão a doenças periodontais, cáries e outras infecções bucais. Aumento do açúcar na saliva. A elevação dos níveis de glicose na saliva propicia um ambiente favorável ao desenvolvimento de bactérias, aumentando a probabilidade de cáries e infecções bucais. Mau hálito. O hálito cetônico, um cheiro de frutas apodrecidas, é comum quando a doença está descontrolada e os níveis de açúcar estão muito altos ou muito baixos. É um indicativo vital para o diagnóstico da diabetes, principalmente quando associado a outros sintomas, como aumento da sede, micção frequente e fadiga. Demora da cicatrização. A diabetes pode comprometer a capacidade do organismo de se recuperar de ferimentos, o que pode resultar em complicações pós-procedimentos odontológicos. Aftas. A presença de aftas e machucados na boca é mais comum. A identificação precoce e o tratamento correto da doença são essenciais para a manutenção da saúde bucal e geral do paciente. Um estudo norte-americano fez uma relação entre os alarmes hospitalares, a fadiga dos funcionários, a quantidade de bips podem provocar uma sobrecarga sensorial nos profissionais, capaz de gerar prejuízos à saúde e até à morte de pacientes. O estudo da Universidade de Chicago mostrou que os funcionários de hospitais podem ouvir até 1.000 apitos de alarmes por turno, pois um número de alarmes falsos elevado pode levar à fadiga do alarme, uma dessensibilização causada pela sobrecarga sensorial que pode levar os funcionários
a não ouvirem os alarmes. A agência reguladora dos Estados Unidos, a FDA, relatou mais de 500 mortes relacionadas a esse tipo de fadiga em 5 anos. A líder mundial em certificação de organizações de saúde, Joint Commission, reconheceu o significado clínico da fadiga dos alarmes e tornou a gestão de alarmes clínicos uma meta nacional de segurança do paciente. Um outro estudo tem examinado como os timbres podem permitir que sons mais suaves chamem a atenção dos profissionais da saúde. Os pesquisadores descobriram que sons com timbre percussivo, contendo rajadas curtas de energia de alta frequência, como o tilintar de taças de vinho, se destacam mesmo em volume baixo. Já os tons altos e planos, sem componentes de alta frequência, como o zumbido do bip de ré de um caminhão, se perdem. A importância dos alarmes clínicos para os cuidados de saúde levou à introdução de padrões globais para garantir a consistência entre os fabricantes. Como consequência, muitos alarmes agora soam iguais em termos de timbre, frequência e som. Os pesquisadores, então, experimentaram diferentes sons musicais para ver como os alarmes hospitalares poderiam ser melhorados. Além disso, o estudo descobriu que apenas 15% de todos os alarmes no ambiente da unidade de cuidados intensivos são clinicamente relevantes. Avaliando 44 participantes para um experimento de reconhecimento de melodia numa fase de aprendizagem, eles aprenderam melodias curtas de alarme executadas com um timbre musical complexo baseado num xilofone ou seguindo as especificações de um padrão de alarme universal. Os resultados mostraram que os participantes recordaram melodias de alarme do xilofone com precisão comparável ao timbre padrão, mas acharam o timbre musical menos irritante. Foi concluído que as descobertas revelam que os alarmes musicais são comparativamente reconhecíveis, mas significativamente menos irritantes do que os sinais de alarme comuns em ambientes médicos. Esses resultados fornecem um primeiro passo promissor para melhorar o atendimento ao paciente por meio do design de alarmes musicalmente informados. Uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo trouxe um tema cauteloso sobre a saúde das grávidas. Quase um terço da dieta delas é composta de alimentos ultraprocessados. O intuito da pesquisa é investigar as características sociodemográficas e de estilo de vida associadas ao consumo desses itens por gestantes. Dessa forma, foi analisado que as mulheres mais jovens de classes mais altas e aquelas que já tinham excesso de peso antes da gravidez têm maior tendência a esse tipo de alimentação. Assim, os produtos mais consumidos por elas são refrigerantes, pão de queijo, bolachas e linguiça suína. Para chegar a esses números, os autores do levantamento avaliaram 784 gestantes a partir de questionários que permitiram estabelecer o padrão de consumo usual dessas mulheres. Depois, essas informações foram associadas com dados como idade, nível socioeconômico e estado nutricional antes de engravidar. A pesquisa observa que esses alimentos estão sendo usados como substitutos das refeições, o que é horrível para a nutrição do bebê, já que esses itens são dispensáveis, carentes em nutrientes essenciais como vitaminas, minerais e proteína. Com isso, o consumo excessivo desse tipo de alimento tem implicações na saúde da mulher e da criança a longo prazo. Os ultraprocessados são alimentos que passaram por grande transformação na indústria, envolvendo diversas técnicas de processamento e contêm aditivos como corantes e conservantes que mudam a cor, textura, sabor e aroma. Estudos mostram que esses alimentos em excesso estão associados a maior risco de problemas cardiovasculares, diabetes e doenças crônicas. Por isso, o seu consumo deve ser mínimo, sendo que a maior parte da alimentação deveria ser composta de alimentos in natura, de origem vegetal ou animal, como frutas, verduras, grãos, carnes e ovos. A biologia conseguiu explicar o motivo de algumas pessoas serem mais preferidas a tomarem picadas de pernilongas que outras. Sim, pernilongas. São as fêmeas que picam porque precisam do sangue para poder produzir seus ovos.
Ou seja, são elas que ficam no nosso ouvido no meio da noite, atrapalhando o nosso sono. De acordo com a Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, as pernilongas são atraídas por todas as pessoas. Mas se você as percebe com maior frequência do que as pessoas ao seu redor, é possível que você seja um dos inerentemente mais tentadores para elas. E as questões biológicas e comportamentais podem ajudar a entender o motivo da preferência por algumas pessoas. Apesar de ser um problema desafiador para cientistas, já que não existe uma razão única e definitiva que determine por que algumas pessoas são mais picadas do que outras, os especialistas identificaram duas categorias principais que nos tornam mais atraentes. O principal é o cheiro. Dezenas de moléculas diversas distribuídas por todo o seu corpo se unem para criar seu odor único. E é provável que seja essa mistura distinta de compostos químicos que atrai as pernilongas. Além disso, também é possível que algumas pessoas emitam mais do odor que elas apreciam, como do antebraço, por exemplo. Elas também são atraídas pelo sebo, uma substância cerosa e oleosa da pele que a protege do ressecamento e contém moléculas que contribuem para o seu odor. O tipo sanguíneo também pode ser importante, principalmente o tipo O, mas sem uma explicação prévia. Já o padrão individual de como você respira também desempenha um papel, pois elas procuram dióxido de carbono e quanto mais exalamos, mais da substância enviamos para o ar, atraindo insetos para nós. Depois, há os fatores que dependem mais de como você age ao longo do dia. Se você fizer um treino vigoroso ao ar livre, por exemplo, poderá respirar mais forte e exalar mais dióxido de carbono, o que poderia atrair mais as pernilongas. Se você fizer um treino vigoroso ao ar livre, por exemplo, poderá respirar mais forte e exalar mais dióxido de carbono. Outra razão pode ser explicada pela ingestão de cervejas na praia ou margaritas no happy hour. Para afastar e evitar o sofrimento das picadas, existem algumas estratégias. Evitar usar fragrâncias se for passar algum tempo ao ar livre e houver insetos rondando. Cores de roupas como preto, azul escuro, laranjas e vermelhos brilhantes podem funcionar como um imã. Já os repelentes podem ajudar a mantê-las distante, em parte mascarando efetivamente o cheiro da pele. Outra dica é pegar um ventilador e apontar para baixo da mesa. As pernilongas se debatem ao vento. Hoje em dia é quase impossível imaginar uma cidade que não tenha prédio nenhum. Mas existe uma, e aqui no Brasil, em Minas Gerais. Uma cidade calma, pequena e com uma característica um tanto quanto peculiar. Mas calma. Vamos explicar um pouco antes como é a cidade de Conceição da Barra de Minas, município no campo das Vertentes, em Minas Gerais. O início de sua história foi como o de diversos pequenos municípios brasileiros. A ocupação e fixação dos primeiros moradores em Conceição da Barra de Minas teve como principal causa as atividades da pecuária e da agricultura. O povoado era um distrito subordinado a São João del Rei, que fica a 44 quilômetros do local, mas cresceu, se desenvolveu e em 1962 foi levado a município. Mas mesmo com esse crescimento e evolução, duas principais características chamam a atenção da cidade. A primeira é que até hoje, segundo os próprios moradores, lá é um local onde todo mundo conhece todo mundo. E o outro ponto é que na cidade não existem prédios. Sim, não existe nenhum apartamento e simplesmente todos os seus 3.560 moradores vivem em casas. De acordo com os dados do IBGE, divulgados no fim de fevereiro como parte do censo de 2022, são 1.324 casas em uma área de 273 quilômetros quadrados.
Além disso, a cidade ainda desponta em um ranking curioso feito pelo Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Desde 2022, Conceição da Barra de Minas não registrou nenhum crime violento. Ou seja, nesse período, a cidade não registrou nenhum roubo, homicídio, estupro ou qualquer outra ocorrência violenta. Para quem busca sossego, segurança, uma boa vizinhança para fazer amizade e esquecer um pouco da metrópole, a cidade de Conceição da Barra de Minas aparenta ser o destino ideal para a paz e tranquilidade. E como o assunto é onde morar, vale destacar a história de um engenheiro que decidiu largar tudo no Rio de Janeiro e abraçar uma causa longe de casa: cuidar de cães abandonados em Santa Catarina. Aquele que é conhecido como o melhor amigo do homem, que anima e alegra qualquer família, infelizmente recebe um tratamento de abandono, maus tratos e crueldade desse mesmo homem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2022, havia cerca de 30 milhões de animais abandonados nas ruas do Brasil. Desses, 10 milhões eram gatos e 20 milhões eram cães. Mas tem aqueles que não resistem e se rendem a fazer o bem para os amigos de quatro patas. Os cachorrinhos foram abandonados no meio do nada. Tá uma chuva aqui. Eles fizeram uma toca aqui. São 6 filhotinhos, olha, estão todos aqui intocados, olha só. O engenheiro de comunicações Paulo Santangelo trocou os circuitos e cabos no Rio de Janeiro por uma missão inesperada: cuidar de cães em guarda de Embaú, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Tomei uma mordida feia no dedo que ele se enfiou embaixo do buraco, ó. Mas consegui pegar aqui, ó, os 6 filhotes. Mas, infelizmente, me machuquei. Ele, que nunca havia tido um cachorro até os 41 anos, hoje se dedica integralmente para cuidar de aproximadamente 400 animais em um abrigo. Paulo se desdobra para alimentar, abrigar, castrar, vacinar, medicar e até mesmo oferecer fisioterapia aos pets. A responsável por toda essa transformação foi a Dorinha, uma cadelinha que aparecia todos os dias na casa dele, até que um dia ela chegou por lá muito magra. Ele a levou para casa e aí começaram os cuidados. Dorinha tinha acabado de ter 3 filhotes e estava inquieta porque precisava alimentá-los. O engenheiro os resgatou e começou assim uma luta para ajudar animais desamparados. Além do custo de R$ 17 mil por mês com ração e 20 mil de dívidas com veterinário acumuladas, o que mais o incomoda é o descaso das pessoas e a falta de políticas públicas para os animais em situação de rua. Infelizmente, um pedido de ajuda já desde a semana passada. Eu deixei acontecer para ver se alguém fazia alguma coisa. Infelizmente, ninguém fez nada. Hoje, infelizmente, eu tive que chamar para cá porque a cadela tá super magra. No começo, Paulo cuidava dos cães em casa mesmo, ou ajudando com vacinações, castrações e feiras de adoção. Mas à medida que o número de animais sob os cuidados dele crescia, então transformou um sítio em um abrigo para os cães que resgatava. Estão todos os 6 aqui, estão todos comendo bem. Eu estou agora monitorando eles para poder vacinar. Assim que eu vacinar, vão estar disponíveis para adoção. E o programa Fatos em Foco de hoje fica por aqui. Se você quiser rever essas ou outras reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Te desejo um ótimo fim de semana. Tchau!